Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Hoje nós falaremos sobre gráficos e infográficos, tá? Então vamos abordar um pouquinho aí esse gênero, tá? Falaremos também das diferentes formas que esse gênero pode aparecer na prova de vocês, tá? As diferentes propostas, os diferentes comandos, tá? Hoje, né, vou aproveitar aqui o comecinho da aula para fazer um convite, que vocês participem das nossas aulas de tirar dúvidas, tá? Então, nós estamos disponibilizando aí em alguns momentos para que vocês entrem em contato conosco, né via internet aqui, para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Somente assistindo o vídeo pode aparecer algumas dúvidas e vocês precisarão, consultar aí os professores, precisarão conversar com eles para que essas dúvidas sejam sanadas. Então, esse momento é um momento de interação, é um momento muito importante, tá? Para que aquela coisa que o professor falou e você não entendeu e ficou tentando pesquisar, às vezes é mais fácil perguntar para ele, né, do que ir atrás de outras, respostas aí na internet, ok? Então fica o convite para vocês, quando tiver o próximo Tira Dúvidas, com certeza vocês serão avisados pela coordenação, tá? Então participem, tá? Vai ser aí um crescimento para vocês. Então vamos para a aula de hoje. Então hoje nós veremos aqui o gênero, gráfico e infográfico, as diferenças entre eles, enunciados possíveis, então são as formas, que esse gênero pode aparecer na prova de vocês, tá? Como a proposta vai solicitar esse gênero para vocês, tá? Que vocês façam análise desse gênero. Geralmente, o gráfico e infográfico ele vai aparecer como um texto base, beleza? E vocês precisarão aí se apoiar nesse texto base, para escrever o texto de vocês. E aí a gente tem aqui uma análise de gráfico e infográfico e, por fim, a proposta de vocês. Tá? Então, vou falar também um pouquinho sobre a estrutura, dos textos aí que são pedidos na Federal quando se trata de gráficos e infográficos. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, beleza? Então, nesses tempos de pandemia e de quarentena, acredito que vocês já tenham aí observado na internet ou na televisão, o tempo todo o assunto do momento é esse, E aí nós temos sempre um boletim diário, dos números de casos, de novos casos de coronavírus, o número de mortes, e também, temos aí o número total de casos de infectados, o número total de mortes no Brasil. Esse gráfico aqui, ele aponta, olhem só, ele traz aí algumas datas, 29/6 e 28/6. Então, aqui nessas datas, nós temos aqui, casos confirmados até 29/6, no Brasil todo, beleza? Então, provavelmente no momento em que vocês estejam assistindo, na data que vocês estejam assistindo esse vídeo, tá? Esse número possa ter aí aumentado muito mais do que esse que eu estou apresentando para vocês, ok? Então, aqui a gente tem 1.368.195 casos de coronavírus confirmados no Brasil. E o número de mortes na data 29/6 é de 58.314, um número extremamente assustador, E aí, aqui embaixo, nós temos o avanço dos casos, novos casos por dia de Covid-19 no país. E a gente tem aqui, de 4/3 a 29/6. E a gente consegue observar, olhando para essas datas e olhando para o número de casos, a gente consegue observar aqui, que teve um aumento, um aumento muito grande. E a gente consegue observar aqui que São Paulo, é o estado aí que tem, que teve o maior aumento do número de casos por dia do coronavírus, Então, para analisar esse gráfico, nós precisamos, olhar todas essas informações e apresentar um panorama. Nos jornais, quando a gente assiste e quando eles apresentam esses dados, geralmente é o apresentador que faz essa leitura, que apresenta os dados para a gente. Então, ele coloca, ele vai colocar na tela, no caso, o gráfico, e vai fazer uma leitura sobre esses dados. No caso da proposta de redação, são vocês quem farão essa leitura, Então, é muito importante que vocês saibam fazer essas análises, Então, aqui a gente tem um gráfico. Vamos ver o próximo. Aqui a gente tem um outro gráfico que fala sobre a evolução da leitura no Brasil.
tá? E esse gráfico aqui, ele aparece em uma das propostas de redação da Federal, se eu não me engano, do ano de 2016, beleza? Eu vou trazer ela depois para a gente fazer uma análise melhor. E aí a gente tem aí a evolução da leitura no Brasil, a gente tem alguns dados e dados por região, tá? Do percentual de leitores, beleza? Então a gente tem aqui um gráfico. Professor, mas você falou gráfico e infográfico. Então, aqui a gente tem um infográfico, ou seja, ele vai trazer alguns dados e vai trazer também informações junto a esses dados, tá? E a gente vai precisar analisar, além dos dados, além dos números, as informações. Então, aqui a gente está falando, ó, as ruas continuam do mesmo tamanho, mas o número de pessoas que precisam se locomover aumenta. E aí a gente tem algumas comparações, né, de um número de pessoas ocupando um transporte coletivo, ocupando, né, utilizando bicicletas como meio de transporte e utilizando carros, tá? Então a gente vai precisar, depois eu vou passar com mais calma essa proposta que vai ser a que vocês terão que escrever aí referente a esta aula. Beleza? Então, a gente tem aí essa diferença do infográfico, porque além dos dados, ele traz informações, ok? Então, vamos para aqui, os tipos de proposta. Então, como que a Federal pode pedir esses textos, tá? Então, eu vou ter lá um gráfico ou um infográfico como texto base, e como que ela pode pedir a minha redação? Como que ela pode pedir aí o texto que eu terei que produzir? Então, eu posso ter aí eu trouxe algumas possibilidades para vocês. Então, aqui, texto informativo. Então, vocês vão precisar apresentar o panorama, vocês precisarão fazer a leitura desse gráfico ou desse infográfico e apresentar um panorama dos dados expostos no gráfico. Aqui não cabe fazer uma análise dado a dado, pegar todos os dados, né, e ficar ali explicando dado a dado. Eu preciso apresentar um panorama, tá? A gente vai fazer uma avaliação de um gráfico depois e vocês vão perceber aí essa diferença. Depois, eu tenho aqui o texto informativo mais correlações, tá? Então, quando eu peço um texto informativo, eu só tenho que informar, tá? Isso vale para o primeiro também. Eu só preciso informar, eu não vou apresentar opinião nenhuma e nenhuma marca de opinião ou pessoalidade, tá? Quando eu peço para fazer, né, no caso, um texto informativo e que você estabeleça correlações, você precisa pegar esses dados, vamos pensar naquele gráfico que trazia o número de leitores e que tinha um mapa do Brasil, e aí ele apresentava algumas regiões. Eu preciso fazer uma análise de região para região, ou seja, estabelecer correlações entre os dados apresentados no gráfico, beleza? E tudo isso eu vou identificar no meu enunciado, tá? Na proposta de redação de vocês. Então, aqui, apresentar o panorama dos dados expostos no gráfico e estabelecer relações entre eles, tá? Então, é muito importante que vocês leiam sempre a proposta com muita atenção. Deixa eu tomar um golinho de água, porque eu falo muito rápido e a minha garganta tá seca. Depois, a gente tem aqui um possível texto que pode pedir para que vocês se posicionem, né? Apresentem um comentário, façam aí uma inferência sobre esses dados, e aí vocês podem, por exemplo, levantar hipóteses sobre os dados apresentados. Então, aqui vocês podem, por exemplo, digamos que há um problema, tá? O gráfico apresenta um problema, e aí vocês podem levantar as possíveis causas desses problemas, as possíveis causas, por exemplo, de um aumento significativo, tá? Desse problema. Vocês podem apresentar as causas, as consequências disso, beleza? E tudo isso a gente vai avaliar lendo a proposta, tá? Se eu posso, né, se eu tenho que escrever somente um texto informativo no qual eu não apresento a minha opinião, ou se eu preciso estabelecer relações entre os dados apresentados, e por fim, se eu preciso me posicionar diante dos dados apresentados. Então, são algumas propostas aí que podem sim aparecer na proposta da Federal, tá? Então, identificar as causas ou tecer comentários a respeito desses dados, dessas informações que você colheu aí nesse gráfico ou infográfico. Lembre-se de ler a proposta com atenção. Então, a proposta ali é que vai te guiar, é que vai te dizer o que você tem que fazer, beleza? Então, aqui a gente está estudando modelos possíveis, tá? Mas é a proposta que você,
quando você for fazer a prova, é ela quem vai ditar o texto que você precisa escrever. Então, é interessante que vocês analisem os verbos, né, que estão lá na proposta. Então, esses verbos, eles podem indicar aí, né, apresentar aí algumas dicas de como vocês precisam escrever esse texto, né, e se encaixar nesse gênero. Então, por exemplo, verbos como comente, avalie, julgue. Olhem só, comente, avalie, julgue. Esses verbos indicam que você precisa dar uma opinião sobre os dados apresentados, tá? Então, se eu tiver esses verbos, tá? Eu vou poder aí apresentar as causas, tá? Falar de certas consequências e talvez dar minha opinião sobre, né, os dados apresentados no gráfico. Já se os verbos da proposta estão dizendo lá, informe, exponha, aí eu já não posso mais dar minha opinião. Vai ser um texto meramente informativo, então eu não posso apresentar nenhum comentário, nenhuma inferência, nenhuma relação de fora. Eu vou ter que me apoiar nos dados que eu tenho, tá? No gráfico que eu tenho ou no infográfico para fazer o meu texto, beleza? Já num texto que pede a sua opinião, talvez você possa trazer um dado de fora, você possa estabelecer uma relação, tá? Mas quando eu falo somente de texto informativo, informe ou exponha, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer esse movimento de trazer coisas de fora. Eu preciso me apoiar somente no texto base, tá? Que aí vai ser meu gráfico. É interessante, quando a gente está falando de gráfico, quando eu vou escrever o meu texto, que eu informe de onde eu tirei aqueles dados, tá? Então, é óbvio que vocês vão tirar os dados do gráfico do texto base, mas é importante que vocês referenciem esses dados e que vocês coloquem a fonte. Então, é importante que vocês falem do tema, tá? Então, do que o gráfico traz? Qual que é o assunto que ele traz? Qual que é o assunto? Qual que é a temática do gráfico, tá? Os dados apresentados, eles são referentes a quê? Eu preciso expor isso no meu texto. Também preciso colocar a origem desses dados, tá? Quem fez essa pesquisa? Geralmente, no gráfico, eu já tenho a fonte logo abaixo dele para eu saber de onde quem fez essa pesquisa. Onde esses dados foram publicados. Então, geralmente, aí vocês vão encontrar esses dados num jornal, numa revista. Então, é interessante que vocês tragam o nome desse veículo de publicação para o texto de vocês. Então, falar sobre o tema do gráfico, falar sobre a origem desses dados, né, quem fez a pesquisa e onde ele foi publicado é muito importante. A data também é importantíssima, pois, como eu disse para vocês naquele gráfico que falava sobre o coronavírus e sobre o aumento do número de casos, tá? Como eu disse para vocês, quando vocês assistirem a esta aula, aqueles dados já terão aí aumentado, beleza? Então, por isso que a data é super importante, porque aquele gráfico ali era um gráfico que estava trazendo o número de mortes até a data, né? No caso, da data que eu estou gravando esse vídeo, tá? E aí, quando vocês assistirem o vídeo, esse número já vai ter aumentado. Então, é importante que vocês façam essa análise também. Então, a data é importante na fonte, ok? E o período de coleta de dados, tá? Então, por exemplo, lá a gente tinha de março até a data presente da gravação deste vídeo. Então, é importante mencionar isso no texto também. E aqui a gente tem dar voz aos números ali presentes. Então, comparar os números, somá-los, subtraí-los, transformar números absolutos em porcentagem, etc. Então, aqui a gente vai fazer comparações, se o texto pedir para que a gente faça comparações entre os dados, lembram lá? Correlações, tá? Se pedir isso, a gente vai estabelecer essas correlações e a gente precisa apresentar esses números utilizando termos da matemática, beleza? Para que o nosso texto tenha mais credibilidade, beleza? Quando a gente faz essa análise de dados. Também é interessante que nós utilizemos termos, um vocabulário específico, tá? Do tema, tá? Então, por exemplo, se a gente está falando ali de coronavírus, é interessante que a gente use alguns termos da ciência para falar. Beleza? Então, eu preciso ampliar o meu repertório, tá? Então, é interessante que vocês assistam muito jornal, que vocês pesquisem, que vocês leiam muitas notícias e informações para que vocês adquiram vocabulário para, na hora de escrever o texto, vocês se sentirem aí confiantes, tá? Para falar sobre vários assuntos que podem cair aí no vestibular. E aí, tenho aqui
utilizar vocabulário específico. Então, falar de dobro, crescimento, tá? Crescimento exponencial, pontos percentuais, crescimento menos acentuado. Então, são algumas palavras e expressões que vocês podem utilizar aí para demonstrar por exemplo, no gráfico teve um aumento, teve uma diminuição, tá? Então, utilizem esses termos, esse vocabulário específico para falar sobre estes dados. E aí, não é necessário expor dado a dado, ou seja, eu não preciso falar sobre cada dado e cada aumento, beleza? Eu posso apresentar apenas um panorama, tá? E estabelecer ali algumas relações conforme a minha proposta pede, ok? Então eu tenho aqui uma boa dica é imaginar que o leitor do seu texto não tem acesso ao gráfico ou tabela presente na proposta. Deste modo, cabe a você fazê-lo compreender tais dados da melhor maneira possível. Então, se eu fico apresentando dado a dado, meu texto vai ficar cansativo para o leitor. Então, eu tenho que apresentar esse panorama e tenho que deixar mais claro possível, sempre imaginando que o meu leitor final não teve acesso ao gráfico. Tá? Então, eu preciso deixar aquilo muito claro para que ele compreenda aqueles dados expostos, tá? Aquele tema e aqueles dados expostos, né, diante desse tema. Temos aqui agora uma análise desse gráfico aqui, que foi uma proposta de redação da Federal de 2016. Então, nós temos aqui. Primeiro, vamos analisar os itens da fonte, para que a gente consiga fazer essa referência. Então, nós temos aqui, ó, evolução, ó, o tema, evolução da leitura no Brasil, tá? Então, o gráfico vai trazer dados referentes à leitura no Brasil e a evolução dela, tá? Então, o período, tá, é de 2011 a 2015. É importante mencionar isso, beleza? Essa pesquisa, olha só, temos aqui, de onde? Olha, do site da UOL. E a gente tem aqui, tá, a data, né, de publicação desse gráfico. Então, é importante sempre analisar aí. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas logo aqui embaixo eu tenho fonte, tá? Então, eu tenho onde esse gráfico foi publicado e a data em que ele foi publicado. Então, isso é muito importante na hora de colocar a fonte certinha lá no texto de vocês. E aí, vamos ler a proposta para ver o que a gente precisa analisar. O gráfico a seguir apresenta os resultados da 4ª edição da Pesquisa Nacional Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOP. Olha só quem realizou essa pesquisa, IBOP, e encomendada pelo Instituto ProLivro. O país, são informações que a gente pode colocar no nosso texto. O país possui atualmente 104,7 milhões de leitores, tá? 56% da população. O que representa um crescimento de 6 pontos percentuais em relação à última apuração, feita em 2011. Foram ouvidas, ao todo, 5.012 pessoas em todas as regiões do Brasil, com uma população de 5 anos ou mais. Importante aqui, tá? A gente analisar. Olha só, quando eles falam sobre pontos percentuais, eu já falei sobre esse termo e a gente vai retomar ele quando a gente for fazer a análise desses dados. Então, aqui escreva um texto com no mínimo 10 e no máximo 12 linhas, em que você apresente ao leitor as informações do enunciado e do infográfico, explicitando as correlações possíveis entre os dados. Então, olha só, escreva um texto, né? Tem um número de linhas em que você apresente, tá? Então, aqui a gente vai apresentar ao leitor o panorama e a gente precisa fazer correlações entre, né, as regiões. Então, se a gente for analisar esses dados apresentados aqui, nós temos a região Nordeste, ela ficou estagnada, beleza? Não teve um aumento, tá, significativo. Nós temos aqui a região Norte, tá, que eu tive um aumento aí de quantos pontos percentuais aqui? 6 pontos percentuais. Percebam, ó, de 47% foi para 53%. E eu não posso falar que teve um aumento de 6%, tá? Eu vou falar sobre pontos percentuais. Então, de 47% para 53% teve um aumento de 6 pontos percentuais, ok? Na região Centro-Oeste, beleza? De 53% foi para 57%, tive um aumento de 4 pontos percentuais. Na região Sul, de 43%
foi para 50, então tive um aumento de 7 pontos percentuais. Pessoal, eu estou me concentrando aqui para não errar a conta. E aqui a gente teve um aumento, né, de 11 pontos percentuais. Então, se a gente for analisar, eu não vou colocar tudo isso no meu texto. Eu não vou colocar na região norte teve um aumento de 6 pontos percentuais. Na região centro-oeste, não. Eu não vou colocar dado a dado, tá? Então, eu vou apresentar um panorama dessas informações. Ou seja, eu tenho que mostrar que em relação, tá, às regiões apresentadas no gráfico, aqui teve, talvez, né, o maior aumento aí foi a região sudeste, tá? Em segundo lugar, eu tive um aumento na região sul, de 43 para 50, eu tive 7 pontos percentuais. Mas a região sul, ela ainda está entre, né, o menor índice de leitores do Brasil, beleza? Por mais que ela teve um aumento, eu ainda tenho aí ela abaixo da média, beleza? Já a região nordeste permaneceu estagnada, tá? Ela continua a mesma coisa de 2011 para 2015. Então, eu tenho que apresentar esse panorama. Eu não preciso ficar falando de cada aumento que teve, beleza? Eu posso apresentar o mais significativo em relação a outro. Entendem essa diferença? E aí colocando, né, que algumas regiões, como no caso a região sul, ela teve um aumento significativo, né, de 7 pontos percentuais, mas ela continua ali, ela fica abaixo das outras regiões, né? Ela continua abaixo das outras regiões. Então, o que eu posso trazer? Que a região sul é a que tem aí o menor percentual de leitores do Brasil, ok? Então, são algumas análises possíveis, tá? Para que vocês façam aí no texto de vocês, tá? Então, tem que ficar bem atento e não colocar, sempre lembrar dessa questão, né? Aí vocês podem ir lá perguntar para o professor Vitor a diferença, podem consultar aí o professor Vitor de matemática, né? Quando eu falo de pontos percentuais. E já que o enunciado traz, né, esse vocabulário, olhem só, o que representa um crescimento de 6 pontos percentuais, tá? Ele já dá uma dica. Então, você precisa fazer essa análise e apontar esses pontos percentuais, esse crescimento que teve do ano de 2011 para o ano de 2015. E é importante que vocês apresentem, né, esse período, né, que foi analisado, de 2011 a 2015. Isso precisa estar no texto de vocês, ok? Então, não confundir ponto percentual com porcentagem. Outra coisa que é importante, deixa eu ver aqui, não ultrapassar o número de linhas, isso é óbvio, tá? Apresentar as datas ali é importante, apresentar, né, quem fez essa pesquisa, quem coletou esses dados, tá? E apresentar onde, né, no caso, foi publicado. Isso é importante para vocês colocarem no texto de vocês. Então, vamos agora para a proposta que vocês farão. Aqui eu coloquei proposta 9, então, em relação àquelas duas primeiras propostas que a gente fez antes de começar as nossas aulas, tá? Então, a gente está na proposta 9. O infográfico a seguir faz uma comparação entre o espaço que 3 meios de transportes ocupam nas ruas para transportar 30 pessoas, para convencer as pessoas a reduzir o uso do automóvel. Tá? Então, aqui é um comparativo. Se a gente observa, só batendo o olho, a gente já consegue perceber a diferença que um transporte coletivo ele vai ocupar menos espaço aí nas ruas. Tá? No caso, no tempo que a gente está vivendo agora, né, de pandemia e de quarentena, o transporte coletivo não é uma boa opção porque gera aglomeração de pessoas. Né? Mas, né, quando esse infográfico foi publicado e foi posto aí numa proposta de redação da Federal, a gente não tinha esse problema ainda. Então, a gente tem aqui algumas informações, tá, que vocês vão precisar analisar. Então, olha só, 30 pessoas. Tá? Aqui a gente tem um comparativo de 30 pessoas no transporte coletivo, 30 pessoas utilizando bicicleta e 30 pessoas utilizando carros. Né? Então, a gente consegue perceber só batendo o olho. E aqui eu tenho informações, tá, sobre cada meio de transporte, tá, e o que esse meio de transporte pode causar, ok? Então, precisam analisar esses dados apresentados no infográfico. E agora a gente vai ver o que a proposta pede, tá? O que o nosso enunciado pede para que a gente escreva. Então, deixa eu ver aqui. A referência ficou nesse slide aqui, então vocês também podem consultar a referência aqui para ver onde esse infográfico foi publicado. Olha só. Aqui a gente tem, ó, Planeta Sustentável, abril.
ok? Então, a gente já consegue saber aí onde esse texto foi publicado. Então, escreva um texto informativo, olhem só, informativo, fazendo uma comparação entre os 3 meios de transportes contemplados na imagem. Então, eu preciso trazer um texto informativo, eu preciso fazer uma leitura desses dados e apresentá-los, mas eu tenho que fazer comparações, tá, entre esses 3 meios de transportes. E aí, o meu texto precisa ter, tá? Apresentar fatores positivos e negativos associados a cada um dos meios de transporte. Olhem só, apresentar fatores, então eu vou ter que dizer quais são os fatores positivos e negativos, tá? De cada um dos meios de transporte. Então, se essas informações não estão presentes no meu infográfico, eu tenho que trazer de fora, mas eu acredito que elas estejam presentes lá no infográfico. Deem uma analisada, eu não vou dar todas as respostas aqui, não. Usar informações do infográfico, apresentando-as como suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto, tá? Então, eu vou utilizar as informações que o infográfico traz, mas eu não vou copiá-las. Então, eu vou ter que fazer uma paráfrase, ou seja, eu vou ter que escrever de outra forma, com as minhas palavras, ok? E, por fim, ter de 10 a 12 linhas, tá? Então, não posso também ultrapassar e nem escrever menos do que 10 linhas, nem ultrapassar 12 linhas, ok? Então, essa é a proposta que vocês têm que fazer para a aula, né? No caso, a aula 10, então essa é a 9ª proposta que a gente passa para vocês. Então, é essa proposta aqui, esse gráfico, deixa eu voltar aqui a tela. Opa, foi para as referências. Esse gráfico, esse infográfico, ele é referente à proposta 2 do material de vocês, tá? Então, vocês conseguem dar uma olhada lá na proposta 2 do material de vocês, podem fazer anotação, às vezes no material físico é mais fácil para vocês fazerem essas anotações do que assistindo aqui a aula ou até mesmo vendo lá no Google Classroom a proposta, tá? Então, pessoal, essa é a proposta que vocês têm que fazer. E por hoje é só. Então, aqui as referências. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais e lembrando, participem das aulas de Tira Dúvidas de Redação, ok? Tchau, tchau. Um abraço a todos.